Saúde, estamos de volta. Hoje o nosso programa tem como tema saúde do coração, o centro da nossa discussão. A gente abriu o programa de hoje, o médico cardiologista que estava aqui até gostou muito do texto de abertura, e eu quero dar o crédito da Duda Ramos, a jornalista, nossa editora, que fez o texto falando sobre a preciosidade do que é o nosso coração. Fantástico texto, e a gente está dedicando um programa inteiro a esse órgão, né? E agora, a gente teve no primeiro bloco a participação de um cardiologista e agora a gente tem no segundo bloco mais umas informações sobre os cuidados do coração, mas do ponto de vista nutricional, a gente está aqui com a Jussiane de novo aqui conosco. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Fernanda. É um prazer sempre estar aqui com vocês, viu? Informações muito interessantes que cabem, na medida do possível, para o cuidado de todo mundo, né? Sem ditar regras absurdas de serem cumpridas, mas é um assunto que a gente tem que prestar atenção, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, olha só, quase 17 milhões de pessoas morrem de doenças cardiovasculares, como infarto, insuficiência cardíaca, hipertensão, o famoso AVC, o acidente vascular cerebral. É um número alarmante. E uma das formas efetivas da gente cuidar da saúde do coração é se atentar, prestar atenção aos hábitos alimentares. Então, a gente vai falar sobre isso com a Jussiane Barbosa, né? Isso é muito importante porque não é algo pontual, né, Jussiane? É para a vida toda, né? É para a vida toda. E entra dentro daquele contexto de uma alimentação saudável, né? Do equilíbrio. Sempre o segredo é a questão do equilíbrio. Da outra oportunidade, a gente falou muito sobre isso, né, Fernando? Equilíbrio é mandatório para essas questões e para a questão cardiovascular. Estando em Minas Gerais, como é que uma nutricionista lida com equilíbrio quando o assunto é comida mineira? É um desafio, né? É um desafio. Então, o que a gente tem que fazer? São as escolhas ao longo da semana para poder te permitir 1, 2 refeições por semana, fazer esses extras, né? Eu acho que o grande problema que acontece é que a gente começa com, é só um pouquinho, é só um pouquinho. Aí depois já chega sexta, segunda, então eu volto. E quando você vê, no contexto da sua alimentação, ela não está mais saudável, né? Não tem uma questão de equilíbrio mais. E quando a gente fala de saúde do coração, a gente está falando em evitar quais alimentos? Então, a gente tem que primeiro, vamos colocar assim, pontuar algumas questões importantes, né? Primeira coisa, hoje em dia, aqui no Brasil, nós temos 40% da população obesa. Então, é um ponto que a gente tem que levar em consideração, que a gente tem comido muito e gastado muito pouco. Então, a questão de observar a densidade calórica dos alimentos. Isso é extremamente importante. Em relação a nutrientes, evitar grandes quantidades de gordura saturada. A gente sabe hoje, né, a medicina ela trabalha muito, vai evoluindo com os estudos. A gente sabe hoje que a gordura saturada ela é importante, por exemplo, para o colesterol, mas 30% desse colesterol. No entanto, 30% de muito é muito, né? E se o paciente já tiver questões de outros problemas cardiovasculares ou diabetes, ou já tiver até tido um infarto, isso ainda tem um problema maior, né? Como o doutor falou anteriormente, se já tiver alguma lesão do endotélio, então é mais fácil ter uma aderência e daí formação de placas se iniciam. Então, outro ponto é controlar a questão das gorduras. Evitar excesso de gorduras saturadas, fica em torno aí de 10% da alimentação pela recomendação, e preferir gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas. São as insaturadas em geral. E aí a gente tem o azeite, a gente tem o abacate, as castanhas em geral, né? Os ômegas 3, que a gente quer o EPA e o DHA. Então, são os peixes de águas profundas, né? Então, salmão tem muito ômega 3. Então, preferir esses alimentos. Se a gente pensar nos carboidratos, preferir os carboidratos integrais. Por quê? Carboidratos simples, eles favorecem o aumento da formação de colesterol. Eles ativam uma enzima que forma o colesterol. No metabolismo do carboidrato, forma um negocinho que chama lindo, acetil-CoA. O acetil-CoA é um precursor de colesterol. Então, se eu comer muito carboidrato simples, minha glicose vai subir mais rápido, sobra muito acetil-CoA, olha o colesterol subindo, né? E quais são esses carboidratos simples? Olha, doces em geral, balas, farináceos brancos, né? Então, sempre preferir coisas não, né, gente? Alimentos integrais, tá? Fibras, importantíssimo o consumo de fibras. E aí, a gente tem, junto com as fibras, os alimentos também que são fontes de antioxidantes. Então, verdura, legumes, as frutas. Por que que é importante? Primeiro que lá no intestino, a fibra, ela arrasta esse colesterol para as fezes. Então, para o seu organismo produzir hormônios ou outras funções do colesterol que a gente tem, vai ter que usar aquele que está lá no sangue alto. Então, ajuda a reduzir o colesterol, sabe?
O outro ponto, os antioxidantes vão ajudar a evitar a oxidação lipídica. Então, na hora que eu tenho muito colesterol no sangue, ele pode começar a oxidar. Quando eu tenho uma alimentação rica em antioxidantes, isso ajuda a combater essa oxidação. Então, é uma alimentação, se a gente for olhar hoje dos títulos que a gente tem, muito próxima à alimentação dieta mediterrânea, né? Muito próxima desse estilo mediterrâneo. Que é aquela dieta, são aquelas fotos de cartão postal, né? Ali tem um azeite, tem as castanhas, tem o vinho. É isso. Né? Agora, a vida de todo dia, ela coloca desafios que, na verdade, vão impondo esse ritmo da nossa alimentação, né? É muito difícil a gente ter essa atenção plena, por exemplo, 5 porções de frutas por dia, a inserção das saladas na alimentação de todo dia. Quais são os cuidados que a gente deve ter na vida real mesmo, assim, falando claramente, sim, dentro do possível para cada um? Fernando, planejamento, não tem jeito. Vou te dar um exemplo. Hoje, para eu chegar aqui para nossa conversa, eu saí de casa às 6h30. Se eu não tiver planejado o meu dia inteiro, minha alimentação já foi, né? Porque eu vou sair daqui, vou estar com fome, vou comer uma coisa mais rápida, então é planejamento. A gente sabe como funciona a nossa rotina, ou tende-se a saber, porque as coisas vão acontecendo dentro do dinamismo, né? Como que vai ser a nossa rotina. Então, planejar as refeições, sabe? Junto com o nutricionista, planejar o que seria possível. Hoje em dia, a gente tem muitas pessoas que vendem marmitas, que eles chamam de marmita fitness, mas é uma alimentação mais saudável, que pode vir de encontro ao plano alimentar, se a pessoa estiver fazendo ou então a um equilíbrio em termos desses nutrientes. Nos próprios aplicativos, a gente consegue ter seleção de alimentos mais saudáveis, né? Mas tem que planejar. Não tem muito como correr disso, porque senão vai entrar no que é mais prático. E aí que é o problema, que a gente vai nos fast foods, né? Que é mais rápido, às vezes realmente até mais barato, mas foge do planejamento. Agora, se a gente está falando de um cuidado específico do coração, se a gente fala de pessoas que estão começando um tratamento para controle de doenças cardíacas, qual é a importância de uma nutricionista acompanhar todo esse processo? Olha, o nutricionista junto com o paciente, ele vai conseguir montar um plano de acordo com os hábitos dele, preferências, mas dentro do que se precisa, né? Então, se eu pensar, por exemplo, numa hipercolesterolemia, eu posso colocar aqueles alimentos que ajudam na redução. Então, assim como foi falado, farelo de aveia, eu posso colocar as castanhas, que já vão ter os ômegas, eu posso colocar alimentos ricos em compostos fenólicos, como alguns tipos de frutas, verduras, tudo dentro da rotina, então é personalizado, é individualizado. Então é por isso que tem a questão da importância, porque você vai conseguir seguir, né? E tem que ter a conversa com o paciente, não adianta ser um plano alimentar de gaveta, porque senão foge desse contexto da individualização. Aí o paciente está se enganando, achando que está enganando a nutricionista, e na verdade o maior prejudicado é o próprio paciente. É o paciente. Tem aquele estigma de que depois de um problema cardíaco, um acidente vascular, um infarto, a comida tem que ser muito sem graça, aquela comida branca, pálida, entre aspas aqui, a comida de hospital, né? Não que a comida de hospital seja ruim, mas é aquele estigma que existe. É isso mesmo? Como é que você luta contra isso? Não, imagina. Dentro da nutrição funcional, a gente tem muito a questão do estímulo ao uso de ervas, né? Então, tem muitos temperinhos que ensinamos aqui, ensinam o consultório, né, a fazer em casa para poder deixar a comidinha mais saborosa. Outro ponto, o alho é essencial para a questão de controle de dislipidemia, já é muito comprovado isso. A dosagem seria em torno de 2 gramas de alho por dia, alho cru. É óbvio que tem alguns pacientes que preferem a suplementação em função da quantidade, aí a quantidade é um pouco maior porque a gente tem menor efeito sistêmico. Mas imagina, um arrozinho com alho, que delícia, né? É bom mesmo. É bom. Então é aprender, sabe, Fernando? São novos paladares, então é aprender o novo. E o paciente tem que querer, porque senão ele vai preferir aquele hambúrguer ali da esquina que ele comprou num trailer, porque realmente é mais palatável, porque tem mais gordura, traz mais sabor do que uma carne magra que ele for fazer em casa. Então é aprender. Aprender e planejar, né? Planejamento é fundamental, planejamento semanal, planejamento diário, para que essa mudança possa de fato ocorrer. E falando nesse planejamento, quais são, Jussiane, os grupos alimentares que são imprescindíveis para essa dieta
saudável cardiovascular? Na verdade, se a gente for pensar em grupos, todos são, né? A gente precisa de ter componentes na nossa dieta de todos os grupos alimentares, só que aí tem a quantidade. Essa quantidade é individual, claro, né? A gente antigamente usava muito a pirâmide alimentar. Hoje em dia, que falando das porções, né? Hoje em dia a gente usa muito da necessidade do paciente em relação a macro e micronutrientes. Então, vamos começar pelos carboidratos, que seriam aqueles alimentos energéticos para a gente. Preferir os integrais, sempre os integrais, porque são mais saudáveis. Ah, mas eu prefiro o arroz branco. Aí tem algumas dicas que a gente faz para poder reduzir, vou colocar como os malefícios, tá? Desse carboidrato branco, desse carboidrato mais refinado. Então, na hora que a gente mistura, por exemplo, arroz, feijão, carne e a salada, esse arroz ele já não vai ter uma absorção tão rápida. Então, eu não vai chegar muita glicose no meu sangue tão rápido, sabe? E isso é lá na consulta que o paciente vai conversar para saber. Explicar. Você está falando aí na troca pelo arroz integral. Isso, porque a gente sempre fala, prefiro os integrais, mas ele falou assim, nossa, mas eu não gosto do arroz integral, não vai ser uma coisa funcional para mim, né? Vou pegar seu plano alimentar, não vou fazer. Então, o que eu posso ainda fazer para melhorar aquilo, trazer para a realidade do paciente, mas que não faça mal, né? Então, os carboidratos, pensar nas frutas, consumir em torno de pelo menos 3 porções por dia, preferir frutas com casca, que aí é rico em fibras, né? E os integrais, evitar farináceos brancos, então pão branco, biscoito branco, que é farinhas refinadas. Depois a gente pode falar das gorduras, né? Então as gorduras, a gente preferia as que são ricas em gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que são as insaturadas. Porque se a gente for pensar, o que seria isso? Evita grandes excessos de alimentos de origem animal. Então, por exemplo, carne vermelha, a gente está chegando nos últimos estudos, falando em torno de 500 gramas por semana. Por semana? Por semana, da vermelha. Mas isso é conta de churrasco num pois dia? Fernando. Em torno de 500 para cada um durante o churrasco. E aí a gente entra muito na questão da individualidade. Então, por exemplo, um paciente que já tem a questão de câncer gástrico na família, ainda reduz um pouquinho, isso se tratando de carne vermelha. E aí a gente coloca ainda as carnes brancas, os peixes que estimulam... Só parênteses com relação à carne. Sim. Tem uma carne mais indicada, com menos gordura? Falando aí, maminha, alcatra... O patinho... Patinho contra filé. Qual seria? Não, qualquer uma dessas. A composição é muito parecida, então ele pode escolher, tá? No entanto, o que a gente tem que tomar cuidado é porque os estudos ainda estão sendo processados. Os últimos estudos mostram uma questão de não ter tanto risco, principalmente em relação a câncer, com 500 gramas de carne vermelha 500 por gramas semana. de carne vermelha por semana. Isso aí da segunda-feira dá o quê? Terça? Não, se a gente for pensar são uma porção normal de hambúrguer tem 100 são 5 gramas. bifes Existem, por semana. Né? Um hambúrguer de 100 gramas é um hambúrguer médio para grande. Aí a gente vai pensar, por exemplo, eu tenho 1,80 m, será que o meu vai ser 500 ou um pouco mais? E aí entra a individualidade, é diferente. Que é fantástico. Eu com uma pessoa de 1,50 m, né? Sim. Nessa E a carne de porco? A carne de porco, a gente também tem uns cortes, assim como a carne vermelha, né? Então, antigamente, a gente tinha muita questão assim, a carne de porco é muito ruim, muito rica em gordura, em função principalmente das rações, tá? Hoje já se mudou muito isso, já tem-se um cuidado em relação à alimentação dos porcos para a gente ter uma carne mais saudável. Então, também dá para entrar. O frango seria o peito de frango, os filés de peito, né? Tirar a pele quando for comer as outras partes. E o peixe, né? Aqui a gente tem um grande consumo de tilápia, né? Mas os peixes mais tilápia, bacalhau, toma cuidado com o sódio, né? Não ser aquele bacalhau que a gente ia no supermercado e experimentava ali antigamente, né? Tirava uma lasquinha lá e tinha muito sal, né? Exatamente. Bons Agora, tempos. A questão da ingestão de sal também é um cuidado sempre interessante da gente manter. A gente já falou aqui algumas vezes, né? Existem projetos até para tirar o sal da mesa, né? Aquele sal adicional, a gente consome o dobro do recomendado no dia a dia. Porque se tiver à nossa frente, toda hora a gente pega e coloca. Sem nem experimentar a salada, Sem já coloca nem o sal experimentar. ali. Né? Então, se tiver à nossa frente, parece que é um estímulo mesmo. Pega e coloca. Então, o ideal é deixar o sal mais distante mesmo, para não ter esse estímulo. Sim. E se o sal a gente consome o dobro, o açúcar é quase 10 vezes mais do que o recomendado, né? Vixe Maria, né? Aqui em Minas, porque o açúcar ele está escondido em vários alimentos, né? Então a gente tem suco de caixinha que é cheio, refrigerante que é cheio, as próprias fontes, né? Então os pães, biscoitos. Então o açúcar é muito fácil. E o problema? É palatável, é gostoso, né?
É gostoso. O problema é esse, né? Poder societógeno pequeno. Então, a gente come daqui meia hora, está com fome novamente. O pico glicêmico, né? Pico glicêmico. E é comum no seu consultório, quando o paciente está querendo se readequar na vida nutricional de todo dia, essa proposta para a saúde do coração de trocas saudáveis, né? Isso é muito interessante, você fazer trocas que cabem no seu dia a dia, né? A gente falou do arroz branco para o arroz integral, mas tem uma infinidade de trocas. Tem uma infinidade. Os pães também, isso acontece, né? O que ocorre é que a gente tem que pensar o seguinte, o seu organismo ele não sabe que você está comendo pão integral ou pão branco. O que ele está entendendo que está acontecendo é, chegou glicose no meu sangue, açúcar no meu sangue e subiu muito rápido. E a gente que raciocina, o que é fonte daquilo. Então, por isso que é importante conversar com o paciente, explicar que algumas misturas, algumas combinações vão fazer com que esse efeito maléfico de, por exemplo, elevar a glicemia não vai acontecer. O que difere de gordura. Porque o alimento que é rico em gordura, ele vai ser absorvido, a gente não tem muito como, vou misturar e isso vai reduzir. Não, aí entra dentro do equilíbrio, né? Que é consumo de fibras para ajudar a fazer atividade física, né? Para ajudar a não subir os lipídios sanguíneos. E quando a gente fala do ovo, né, o ovo diariamente, ele também está na dieta de pessoas que estão com cuidados cardíacos? Então, o ovo hoje ele é mocinho, né? Já foi, quando eu formei ele era vilão. Diz que o ovo encontrou com o glúten e falou assim, olha, vai passar, eu já tive por aí, fica tranquilo. A questão do ovo é o seguinte, primeiro, nem todo colesterol da gema é absorvido, então, a gema tem em torno de 167, 170 miligramas, vai depender do tamanho do ovo, né? De colesterol, e a nossa necessidade diária são 300. Se é uma pessoa que já tem dislipidemia, a necessidade é de 200. Então, por isso, primeiro, que o ovo não pode se você tem colesterol alto, né? A outra questão do ovo é porque, como ele é um alimento de origem animal, ele seria rico em gordura saturada e poderia elevar o colesterol. E aí a gente entra naquela questão dos 30%. Então, depende muito, né? 30% de muito é muito, né? Não é a questão de um ovo. Agora, o que é bem preconizado hoje é o seguinte, os pacientes que são diabéticos ou que já tiveram algum evento cardiovascular, as sociedades, tanto a Sociedade Brasileira de Diabetes quanto a Sociedade Brasileira de Cardiologia, orientam de 2 a 3 ovos por dia para esses pacientes. Para paciente que nunca teve problema nenhum, aí é dentro da individualidade. E não o tem ovo de restrição. codorna? Mesma coisa. Não, imagina. 5 ovos de codorna equivale a um ovinho de galinha. 5 sem sal, né? Gente. E aí, assim não como... existe ovo de codorna sem sal. Imagina, não tem como. Mas aí o que você pode fazer? Coloca ervinhas também. Você pode fazer um temperinho diferente, né? Que aí você vai trazer sabor e saúde para o seu prato. E quando a gente fala do ovo, estou lembrando aqui da proteína, a clara, né? O whey protein. E esses suplementos, como é que eles são colocados nesse planejamento que a gente está tanto falando aqui? Então, esses suplementos que são suplementos alimentares, eles não teriam implicações para a questão cardiovascular, não, tá? O que a gente tem que olhar, por exemplo, é a necessidade da pessoa daquele nutriente. Então, vou dar mais uma vez o meu exemplo. Eu tenho 1,80 m e eu peso 70 quilos. Então, a minha necessidade proteica ela é alta se eu levar em consideração o meu nível de atividade física. Então, é em torno de 1,5 a 2 gramas por quilo. Isso é individual, tá? Se a gente for falar populacional, é 1 grama por quilo, tá? Então, vamos colocar 1 grama por quilo para ficar fácil a conta, tá? Então, se eu peso 70, seriam 70 gramas por dia. Um bife de em torno de 100 gramas, que é a mãozinha, né? Ele tem em torno de 20 gramas de proteína. Mas é a parte dentro da mão, não inclui os dedos, né? Não inclui, tristeza, isso gente. Uma injustiça. Uma mãozinha só aqui? Não, tristeza. Só aqui. A sua e a minha só aqui, viu? É só aqui. É só. Então, aí o que acontece? Um bife desse tamanho, ele tem em torno de 20 a 25 gramas de proteína. Então, se eu só almoço e à noite eu faço um lanche, e nas minhas refeições intermediárias eu tenho, por exemplo, castanhas ou fruta, vai faltar proteína no meu plano alimentar. Então, eu posso usar o whey protein como um complemento da minha dieta, tá? E aí, os tipos que tem mais sódio ou não, isso a gente vai conversando, eu vou conversando com o paciente, né? Adaptando. Adaptando. Agora, tem aqueles esportistas, os atletas, que têm uma necessidade maior. Aí, eles entram dentro de ter que suplementar. Tá? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado hoje, se a gente pensar em doenças cardiovasculares, são as questões dos termogênicos e estimulantes, os pré-treinos, né? Eles têm grande quantidade de cafeína,
Além disso, eles têm muita taurina e que podem trazer essas questões cardíacas, porque eles ligam a receptores beta, né? Então, os músculos têm esse tipo de receptor, por isso que a gente começa a tremer, o coração acelera, e aí a gente tem que evitar essa quantidade. A Anvisa hoje preconiza 400 miligramas de cafeína por dia. Então, se você olhar, tem gente que toma isso de suplemento fora os cafezinhos do dia. Sim. Então, é muito arriscado. Uma dosagem acima de 900 miligramas por dia já pode ser fatal. O doutor liberou o café, o doutor Diogo, que esteve antes aqui, falou, uma garrafa de café, não, mas um cafezinho sim. Sim. Mas a gente não chegou numa quantidade. Você, nutricionista, quantos cafezinhos por dia? Então, o máximo são 400 miligramas. Se a gente pensar que, se eu for falar de cápsula, que é muito comum hoje em dia, ele vai ter em torno de 70, 80 miligramas, dependendo do tipo de café. Então, daria para tomar uns 5 cafezinhos por dia. Sim. E tem aquele cafezinho mineiro, que é mais famoso, né? Que é aquele cafezinho mais ralo, né? É o 5F. Fraco, feio, frio, feito pelo Fernando com formiga no fundo. Mas sabe qual que é o problema? A gente está falando de cafezinho, né? No meu consultório, por exemplo, não é raro caneca. Então, a gente está falando de cafezinho que seriam 50 ml, aí a pessoa chega com 300 numa caneca. Então, aí já ficou demais. Já ficou demais. Agora, a gente falou no início rapidamente sobre as fibras, né? E a gente sabe que alimentos ricos em fibra fazem bem para o coração, mas é interessante o papel das fibras, elas não são absorvidas, né? Elas servem para fazer o trânsito, né? Elas servem para fazer o trânsito. A gente tem 2 tipos de fibra, né? Então, são as solúveis e as insolúveis. As solúveis, chega lá no seu intestino, o que ela faz? Ela forma o bolo. Ela vira um gelzão. Lá no seu estômago já começa a fazer isso, né? Por isso que ela tem um poder de saciedade maior. Tá? Então, a vitamina com aveia, né? O farelo de aveia, é por isso. Chega lá no seu intestino, ela absorve e forma o bolo. E chia também formou o bolo, tá? As fibras insolúveis, elas não absorvem água. Então, o que ela faz? Ela deixa a água passar. Então, vai hidratando o seu intestino. Olha que maravilha, né? Perfeito. Bolo com o intestino bonitinho. Nada de constipação, né? Só que, óbvio, que para constipação não é só consumo de fibra, né? Tem a questão da água, a questão de atividade física, né? Para a gente não ter esse intestino preso. E aí a gente chega também na questão da ingestão de álcool, né? Existe um nível seguro para pacientes cardiovasculares ou é tolerância zero? Essa pergunta aí é a que mais acontece no consultório, tanto dos pacientes que têm alguma questão cardiovascular e dos diabéticos. Aí, eu, dentro da minha esperteza, passo sempre para o médico, sabe? Passo para recomendação médica. Mas se a gente for olhar o que a sociedade preconiza, seria homem 2 doses e mulher 1 dose. Então, seriam 2, no máximo 3 chopes, por exemplo, para o homem, né? Por dia? Por dia não, porque consumo de álcool diário, aí a gente já está falando de um problema, né? Não, mas aí quando? No final de semana? Por exemplo, isso. A questão aí fala, mas e o vinho, né? O vinho é em função das propriedades que ele tem da antocianina, né? Que não tem só no vinho. A gente até conversou já sobre isso. Isso aí é uma injustiça. É uma injustiça. Tem no suco de uva também. Exatamente. Só que aí quem é que descobriu isso? Pois é. Por quê, né? Deixasse só no vinho. Deixasse só no vinho. Então, é dentro desse contexto. Então, por exemplo, o vinho que se fala diário também não é uma taça grande, é um cálicezinho, na verdade, né? É um cálice. As pessoas que jogam para... Agora, se a gente fosse falar de uma fórmula ideal para manter a saúde do coração, do ponto de vista nutricional, a gente está falando também de uma força de vontade muito grande, porque nós estamos falando de coisas aqui, das delícias da vida, Minas Gerais, com toda essa mesa farta, os bares de Belo Horizonte. É preciso ter uma disciplina para manter o cardápio regular, mas também para saber o que te faz mal ou não, né? Ou não. É o propósito, sabe, Fernanda? Então, assim, se meu propósito agora é mudar de vida e, de fato, ter saúde, caso eu já tenha algum problema, é o que eu preciso fazer para ter essa saúde. Porque, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Se a gente for ver, todo mundo sabe. Todo mundo gente. sabe o que é comida saudável ou não. Todo mundo pode dar aula disso. Você mesmo falou, hoje a gente tem acesso de informação que tão brilhantemente vocês têm feito aqui também. Então, o que acontece? A pessoa tem que agir. Não adianta conhecimento sem ação. Não adianta. Então, tem um propósito, sabe? Eu converso muito isso com meus pacientes. Então, às vezes eu tenho pacientes que são, por exemplo, obesos, e aí eles começam a fazer e de repente para. Só que aí a esposa ficou grávida, eu falo, pronto. Então, qual é o propósito? Eu tenho que brincar com meu filho, eu tenho que ter saúde para fazer meu filho crescer. É ter um objetivo, se você não consegue por si, para eu fazer aquilo, sabe? Para aquilo entrar na minha rotina. Depois que já tiver e começar a ver os resultados, segue.
O problema, eu acho, assim, a dificuldade é o início, né? Sim. É o início. Mudança de hábito não é assim tão fácil. Não é, não. Né? E o doutor Diogo, no primeiro bloco, falou algo muito importante, que é muito melhor cuidar antes do que durante o problema acontecer, né? Teria uma idade para ter esse cuidado? Em que momento da vida a gente tem que ter mais atenção a esses hábitos, falando especificamente da saúde do coração? Então, se a gente for pensar, é desde que nasceu, né? Por quê? Porque desde pequenininho você já está formando os hábitos, né? Então, por exemplo, não oferecer frituras para os seus filhos que estão crianças, neném, né? Neném 1 ano, 2 anos ainda, e já começar a criar os hábitos. Essas coisas estão mudando. Na minha época de escola, as cantinas tinham de tudo. Ô, Fernando, deixa eu te contar, mas a gente fazia atividade física demais, né? Ah, tinha isso, né? Então a gente brincava de queimadas, a gente corria muito. Hoje não tem, hoje é o quê? Joguinho. Então a gente tem comido talvez até menos de volume, mas maior densidade calórica e gasto muito menos. Então as calorias a gente tem gastado bem menos do que antes. Aí a conta não dá certo. Para algum lugar isso vai ficar. Mas a parte dos pais ali nesse cuidado, você diz, começa desde antes, né? A atenção, hoje eu tenho uma filha pequenininha, a Nicole, de 5 anos, é difícil quando as mães chegam e falam, olha, eu dou bala mesmo para os meninos aqui. Já é algo que não é tão comum como era antigamente, né? Não. Você distribui pirulito, bombom, chicletes ali a qualquer momento. Eu acho que hoje o que a gente tem muito nessas questões de casa é o tentar suprir uma falta, sabe? Então, como os pais, né, pai e mãe, eles trabalham o dia inteiro, quando chegam trazem algum quitute para a criança, ou então quando a criança não come, como eles não ficam direto, aí no dia que fica, come isso que eu vou te dar isso aqui no final. Ou então os próprios pais não têm bons hábitos, e aí a criança não vai ter, porque ela usa aquilo como espelho. Então, tem que reorganizar a família, sabe? Não que não precise dar, não possa dar esses alimentos, claro, né? É o que você falou. Também a gente não vai deixar de comer costelinha? Imagina, vai equilíbrio. Né? Comidinha mineira, imagina. Lombinho, torresminho, aquele picolé de mineiro. Pensa, Fernando. Não. Mas aí quando? É uma vez por semana? Dentro da minha conduta eu coloco 10%. Eu uso muito no meu consultório a regra 90-10. O que é isso? 90% dentro do plano alimentar, 10% de refeição livre. Então, vai variar entre 1 a 2 refeições por semana. Mas, de fato, para a pessoa entender que tudo pode, mas nem tudo é devido nesse momento. E assumir as rédeas do controle, ser protagonista do processo e, principalmente, gostar do processo. Isso. Porque isso vai fazer bem para algo fantástico que nos faz estar aqui, que é o nosso coração. É isso. Olha, Josiane, queria agradecer muito a sua participação, muito obrigado. Hoje a gente fez um programa fantástico falando dos cuidados do coração. A informação que fica é que o coração bate na nossa vida toda 3 bilhões e 500 milhões de vezes. Que a gente cuide para que essas batidas sejam de qualidade e que transmitam vida, alegria e esperança para quem está do nosso lado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando. Obrigada. Muito obrigado também pela sua companhia. A gente volta amanhã com mais um programa e mande aí pelas redes sociais seu comentário, o que você está achando da nossa programação. A gente vai ficar muito feliz em ter você conosco, em ter a sua opinião. Saúde e até a próxima.